Neste momento, paramos neste lugar para meditar na palavra do Senhor e compartilhar com todos vocês da palavra de Deus. Estamos no livro de 2 Samuel, capítulo 3, estamos no versículo final, versículo 39, falando que Deus trabalha para o homem, para a mulher, para um povo que está nele. E está nele tem que andar segundo a palavra do Senhor, segundo os ensinamentos que ficou para nos orientar e nos conduzir neste mundo, servindo a Deus, não por vista, mas sim por fé e orientação da sua palavra. Queremos assim dar continuidade. Dissemos na última reflexão que o homem, que uma mulher, que um povo, que confia em Jesus, que sua vida está em Jesus, confia nele. E nesta oportunidade eu quero, com a graça e a bondade de Deus, lhe dizer, falando sobre o exemplo desse homem chamado-se Davi, um homem segundo o coração de Deus, que sabia o que era uma vida espiritual. Se falasse de espiritualidade com Davi, você não ia se bater, não ia ter trabalho, problemas com falta de entendimento, como hoje estamos vivendo. É tanta falta de discernimento, de compreensão com os textos da Bíblia e com as Escrituras, que muitas vezes eu acredito que Deus fica irado, aborrecido mesmo. Pois bem, quando Davi disse que naquele dia estava fraco, ele considerou isso. E quem é fraco, falando humanamente, ele não apresenta endurecimento. Quem é fraco não apresenta resistência à vontade de Deus, mas antes dá glória a Deus. Dá glória a Deus, porque é na fraqueza, quando falta força, que você tira força, que você mostra que homem que você é, que mulher que você é e que povo você é. Se é de Deus ou se não é. Oh, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está nos trazendo essa orientação dentro das Escrituras. Dê uma olhada para a nação de Israel, que andaram 40 anos naquele deserto, Deus provando o seu coração para saber o que eles tinham. Para eles dar testemunho se realmente eles eram dependentes de Deus. Mas o que foi que eles botaram ou jogaram de dentro para fora? Isso quero dizer. Endurecimento, murmuração. É o que quem carrega endurecimento joga na hora do que tem que se mostrar, mesmo quando às vezes as forças físicas faltam, mas o Espírito Santo branda dentro dele, dentro dela, dando graça e força espiritualmente para passar pelo vale. Foi o que Israel não fez. E está escrito: se ouviste a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração, como Israel fez naquele deserto. Glória a Deus. Endurecimento é uma coisa perigosa. Endurecimento é uma coisa perigosa. Não alimente endurecimento. Porque veja o primeiro ponto desta palavra: difícil de quebrar ou de desfazer. 40 anos Deus permitiu Israel
em meio à temperatura, em meio pelo dia a temperatura e pela noite a frieza, mas Deus proveu o que eles precisavam. Deus não deixou eles só naquele deserto. Deus permite o cristão passar pelo deserto, mas ele não deixa ele passar só. Agora a questão de Israel e de muitos é que não querem deserto, mas o deserto é a escola de Deus, o deserto é onde se amadurece, o deserto é onde Deus desmancha o endurecimento, desfaz a pedra de endurecimento. Porque Jesus não trabalha para quem tem endurecimento no coração. Jesus trabalha para quem é quebrantado. Jesus trabalha para quem depende dele. Jesus trabalha para quem crê na palavra dele. Jesus trabalha para quem espera nele. E nessa hora, se tiver endurecimento, alguém vai ver. Porque Israel, aquelas nações vizinhas, viram o que Deus fez por Israel, mas viram também o endurecimento de Israel para com Deus. Então Davi diz, eu hoje estou fraco, agora espiritualmente, glória a Deus. Estou ok com o meu Deus, porque às vezes, ou na enfermidade, ou em qualquer situação, se a pessoa estiver bem espiritual, tem força para orar, tem força para buscar, tem força para perseverar. Agora você pode estar bem fisicamente e pode estar ruim espiritualmente, que você não vai ter força para entrar na presença de Jesus. Essa é uma diferença. E se formos entrar em endurecimento, a Bíblia vai revelar muitas coisas que é endurecimento e que não é normal, e por isso traz, sabe o quê? Resistência. Todo aquele que considera a sua situação e leva para Jesus, Jesus faz dele ou dela degrau para subir e chegar mais perto dele. Todo aquele que nas horas de luta, de aperto, nos dias maus, apresenta endurecimento, vai impedir Jesus trabalhar e abrir brecha para o inimigo. Mas Davi diz assim, eu estou fraco mesmo sendo ungido rei de Israel, mas estou confiando no meu Deus. Estou entregando o que eu não posso fazer nas mãos dele e ele vai requerer de alguém pela maldade que fez. Ora, como que se você não tiver bem espiritual vai liberar uma palavra dessa? Todo endurecimento, o império do endurecimento, que é a natureza velha, ela quer agir no lugar do aquebrantamento. Mas Davi era um homem aquebrantado, era um homem quebrantado de coração e contrito de espírito. E quem é aquebrantado não tem endurecimento. E eu vou lhe dizer, quem se sofre mais é quem se endurece. Quem foi que se arrebentou? Israel, que não quiseram dar glória a Deus. Naquele deserto mesmo, vendo o prover de Deus, acabaram todos perecendo naquele deserto. Então a Bíblia diz, se ouvide a voz do Espírito Santo, não vos endureçai o vosso coração. E quantos têm endurecido, quantos têm resistido os conselhos da palavra, quantos têm resistido à presença de Deus, o querer de Deus. Mas a Bíblia diz que toda a vontade de Deus ela é boa. Oh, glória a Deus, Jó não tinha endurecimento na hora da adversidade, quando a adversidade e tudo, ele adorava a Deus, porque ele sabia que não era crente em Deus pelo que Deus dava, mas sim pelo que Deus é. E eu vou lhe dizer que a maior riqueza neste mundo é ter a presença de Jesus. Quem tem a presença de Jesus não fica só. Vai passar pelo vale, Jesus vai com ele. Vai entrar na fornalha, Jesus vai com ele. Vai entrar na cova dos leões, Jesus vai com ele. Aonde ele for, a presença de Deus vai com ele, vai com ela. Davi passou pelas lutas, Deus era com ele. E muitos outros que a presença de Deus foram com eles.
tem a presença de Jesus, e você vai ver que com a presença a muralha cai, todo impedimento